No final do século XIX, a fé atravessava oceanos, unia povos e inspirava vocações. Foi nesse cenário que nasceu Humberto, que o mundo conheceria como Padre Eustáquio. O menino que hoje nós conhecemos como Padre Eustáquio nasceu na Holanda em 1890. Como era costume na época, era filho de uma família numerosa, pais muito católicos, na região da Brabância, e ele então desenvolveu, junto com sua família, junto com seus irmãos e com o ambiente tão religioso em que ele cresceu, uma espiritualidade muito forte, muito fecunda, principalmente baseada na devoção a São José, aos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, e o exemplo extraordinário de um vizinho seu, São Damião de Molokai, que nós vamos falar daqui a pouco. O menino Eustáquio nasceu com o nome de Humberto. Esse foi o nome de batismo dele. Quando o padre Eustáquio entrou na congregação dos Sagrados Corações com o nome de Humberto, ele e todos os seus companheiros ganharam um novo nome. É bem importante lembrar que, como o padre Eustáquio nasceu em 1890, havia apenas um ano que havia falecido, com uma idade muito jovem, o padre Damião de Molokai. Damião de Molokai é belga, do norte da Bélgica. O padre Eustáquio, holandês, do sul da Holanda. Então, as duas regiões se encontram. E a fama, o conhecimento da bondade, da entrega da vida, como Jesus até a morte, que Damião realizou, impactou profundamente a juventude, a criançada, a vida religiosa daquele povo, daquela época. Então o padre Eustáquio, impressionado pelo exemplo de São Damião, que deixou tudo, Eustáquio e uma grande parte da juventude da sua terra queria ser um novo Damião, queria dar a sua vida pelas missões católicas. E assim, Eustáquio, junto com outros companheiros da época, entrou na congregação dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, a congregação de São Damião. Esta congregação é uma congregação que também foi fundada num período de grandes desafios. O fundador e a fundadora da congregação, o padre José Maria Cudran e a madre Henriqueta Temer, foram condenados à morte durante a Revolução Francesa por causa da sua fidelidade à religião católica. Graças a Deus, eles não foram mortos e, ao contrário, eles fundaram uma congregação religiosa de religiosas e religiosos para levar o Evangelho a todas as partes no amor dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. A congregação, que é de 1800, já vinha se formando desde os tempos mais terríveis da Revolução Francesa, 1792. Esta congregação, logo desde o começo, foi uma congregação missionária. E a primeira missão além-mar foi justamente a missão das ilhas do Pacífico no Havaí. Logo que Eustáquio entrou na congregação dos Sagrados Corações, veio a Primeira Guerra Mundial. Imaginem vocês que coisa interessante, que ele foi fazer a sua preparação, sua vida mais forte, chamado noviciado, lá no mesmo lugar onde Damião havia nascido. A casa de nascimento de São Damião tornou-se a casa que gerava os novos missionários. Mas com a guerra,
o padre Eustáquio teve que fugir, voltar para a Holanda, e então ele completou na Holanda o período da sua formação para ser religioso e sacerdote. Desde o começo percebeu-se no coração de Eustáquio um verdadeiro coração de pastor, um coração segundo o coração de Cristo. Ele teve algumas atividades, como ajudar na formação dos jovens novos sacerdotes da congregação, trabalhou em alguma paróquia, mas foi especialmente a serviço de um grupo de refugiados belgas que se destacou de forma extraordinária o seu carisma, a sua entrega, a sua consagração a serviço dos mais necessitados, a sua verdadeira identificação com Cristo na pessoa dos que sofriam. E ele foi de tal forma reconhecido que o rei da Bélgica fez a condecoração como cavaleiro da coroa por causa dos grandes serviços que ele havia prestado. Nesta época, acabava de ser fundada a província dos Sagrados Corações da Holanda. A congregação estava se expandindo naquela região, com muitos jovens, com o exemplo de Damião, querendo consagrar a sua vida. E então foi decidido que seria feita uma nova fundação na América do Sul. O superior, que era o padre Norberto, confiou esta missão ao padre Gil, grande amigo desde a infância do padre Eustáquio, ao padre Matias e ao próprio padre Eustáquio. Como não sabiam bem aonde iriam ser enviados, primeiro foram para a Espanha para aprender a língua que é falada na maioria dos países da América Latina. Mas rapidamente foram chamados de volta, porque tudo se encaminhava para o pedido do bispo de Uberaba, Dom Antônio de Almeida Lustosa Salesiano, que hoje também é venerável. O padre Eustáquio, então, juntamente com seus dois companheiros, foi enviado para o Brasil em 1925. Era o dia 12 de maio, no porto do Rio de Janeiro, chegaram os 3 missionários, acompanhados do seu superior, o padre Norberto. Apesar das dificuldades das viagens daquela época, antes de ir para Uberaba e assumir Romaria, eles foram até a cidade de Aparecida no dia 8 de junho de 1925 e ali consagraram a Nossa Senhora a missão dos Sagrados Corações nas terras do Brasil, a terra de Santa Cruz. A gente precisa pensar e imaginar o que significou para aqueles missionários holandeses vir para o Brasil e chegar no Triângulo Mineiro, naquela época bem sertão mesmo. Na verdade, eles foram morar num grupo, num povoado de garimpeiros, com muito pouca vida religiosa, devocional. A situação da igreja estava bastante difícil e o próprio santuário estava já sem um padre residente já fazia algum tempo. O padre redentorista que recebeu a eles lá em Aparecida escreveu no livro de registro da casa: Deus ajude que eles se acostumem com as dificuldades que iam enfrentar e também com o clima, porque imagina, vindo lá da Holanda, enfrentar o clima seco e quente do nosso querido Triângulo Mineiro. Mas o que aconteceu no Triângulo, lá em Romaria e na região toda, foi uma verdadeira transformação.
Com pouco tempo da presença do Padre Eustáquio e dos irmãos dos Sagrados Corações ali na cidade, o povo teve uma tal acolhida, uma tal percepção do amor de Deus para com as pessoas e com as famílias, que se tornaram verdadeiramente devotos de Nossa Senhora da Abadia, construíram um novo santuário majestoso e belo, que é este que nós temos até hoje. A construção começou em 1926. Imaginem, é bonito de ver os mutirões de carros de bois que Padre Eustáquio promovia para o povo ir buscar pedras longe e construir este lindo santuário que nós temos hoje. É bonito perceber como o Padre Eustáquio foi entrando na alma daquele povo, como o Padre Eustáquio cuidava com um carinho tão grande, não só das missas, das orações, das confissões, das adorações, das irmandades e procissões. O Padre Eustáquio se preocupava com a vida, com a saúde e com o bem-estar daquele povo. Logo, como não havia médico, não havia nenhum recurso de saúde, ele começou a escutar as pessoas mais antigas, as pessoas mais entendidas, e começou ele mesmo a estudar as possíveis plantas medicinais que ajudassem o povo nas suas dificuldades. Imagine que coisa bonita que o Padre Eustáquio plantou uma horta há 100 anos atrás, e o povo de Romaria cuida e mantém essa horta até os nossos dias. Muito antes de ter notícia de que Deus havia dado ao Padre Eustáquio o dom da cura, ele já dedicara a sua vida ao seu grande lema: saúde e paz. E então, no próximo programa, nós vamos ver a espetacular saída do Padre Eustáquio e o grande movimento que surgiu em torno das curas e graças que as pessoas receberam na cidade de Poá.